Pensando nessa época que a gente tem vivido, que é uma época de crise, eu tenho refletido muito sobre a alegria. E quando muitas vezes a gente pensa em alegria, pensando na Bíblia, a gente se lembra da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E eu gosto de pensar não na carta de Paulo, mas na carta de Jesus aos Filipenses e a nós, a você e a mim, hoje, porque a Bíblia é viva. Então eu queria refletir sobre uma parte da carta de Jesus aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 em diante. O texto é um pouco longo, para a gente não perder muito tempo, eu não vou lê-lo todo, mas eu quero comentar esse texto com você, trazendo pequenas reflexões e aplicações para a nossa vivência. A partir do versículo 12, Paulo fala que quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Quem é esse Paulo que está escrevendo essa carta? Eu gosto e eu tenho sido levado a pensar na transformação que Jesus fez na vida de Paulo e quer fazer na nossa também. É bom a gente trazer à nossa memória quem foi Paulo antes de Jesus. Paulo é alguém que está escrevendo não simplesmente como um teólogo que conhece as coisas sobre Jesus, mas não conhece Jesus. Paulo escreve em virtude da sua vivência com Jesus. Eu lembro a você que Paulo se encontrou com Jesus na sua caminhada para Damasco. Ele não ia a turismo, não ia para fim de semana, mas ele ia perseguir a igreja de Jesus. Paulo é um homem muito religioso. Dentro da sua religiosidade, era praticamente imbatível, mas a religiosidade de Paulo transformou ele numa pessoa que respirava ódio e morte. Porque Paulo dependia de si mesmo na sua religiosidade. Quando Jesus encontra Paulo naquele caminho para Damasco, Paulo se dá conta, na pequena frase que Jesus diz para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo se deu conta do problema em que ele havia se metido, na cabeça de Paulo, porque Paulo não sabia o que era graça, Paulo não sabia o que era misericórdia, Paulo não sabia o que era amor. O conceito de Deus que Paulo tinha era de um Deus que fazia justiça a qualquer preço. Por isso, Paulo perseguia as pessoas que eram contra a sua religiosidade. E então ele conhece Jesus. E ele pensou assim: bom, agora, num bom português do Brasil, eu estou lascado. Agora Deus vai me matar porque eu estou fazendo tudo errado. Eu não criei que Jesus era o Filho de Deus. Agora eu acabou para mim. E não é isso que acontece com Paulo. E Paulo então começa a experimentar a graça de Jesus. Por isso, para Paulo, a graça de Jesus é algo fantástico. Então, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele não está num spa, ele não está de férias, ele não está curtindo uma praia. Paulo está preso. Essa é conhecida como a carta da alegria, mas Paulo está preso. Está preso injustamente, há muitas acusações sobre ele, ele passa outras situações, e mesmo assim, esse homem consegue escrever a respeito de alegria. Não simplesmente porque ele estava inspirado, mas porque ele vivia essa alegria com Jesus. É por isso que ele vira para os irmãos e fala assim: tudo que aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. A transformação de Jesus na vida de Paulo mexe com a cosmovisão, com a maneira como ele começou a enxergar o mundo. E ele começou a enxergar o mundo com os olhos de Jesus. As coisas que acontecem ao nosso redor e conosco têm um propósito de Deus, de fazer com que o evangelho chegue aos. Hoje aqui, versículo 13, incluindo toda a guarda do palácio, sabe que estou preso por causa de Cristo.
E esse preso, por causa de Cristo, ele tem uma dupla. Todo mundo sabia que Paulo estava preso por causa de ter pregado sobre Jesus, a boa nova de Jesus, o evangelho de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Paulo tem a percepção de que foi vontade de Jesus que ele fosse preso. Porque se ele não fosse preso, aquelas pessoas da guarda do palácio jamais ouviriam o evangelho. E nós sabemos, porque Paulo nos conta, que vários deles se converteram. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, a gente não pode enxergar as coisas simplesmente com os nossos olhos, mas com a caminhada que Paulo foi tendo com Jesus. Jesus foi transformando a maneira de Paulo ver a vida, de ver as situações, de interpretar aquilo que acontecia, não apenas ao seu redor, mas com ele mesmo. Né? E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor, que anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Olha que interessante, né? Que coisa bonita. Faz todo sentido. Imaginem os irmãos verem e lidarem com um homem que encara a sua prisão como uma bênção por causa do fortalecimento da igreja naquele lugar. Isso é só pode ser obra de Jesus. Paulo sabe que os olhos da igreja ali estão postos sobre ele. E conforme ele reagisse, a igreja seria impactada positivamente ou negativamente. E Paulo não reage na sua força. Paulo reage na fé e pela fé em Jesus. E os irmãos, então, ao perceberem, ao verem a forma como Paulo age, são encorajados pela fé de um de seus líderes. E Deus atua no coração da igreja, fortalecendo a fé daqueles irmãos. A vida de comunhão que Paulo levava com Jesus mostrou para a igreja que valia a pena confiar em Jesus, que Jesus fazia diferença na tribulação, que só ele tinha paz verdadeira para o ser humano, que a chave para viver a vida é depender de Jesus e ser transformado em todos os aspectos da vida. E aí depois nós lemos o versículo 15. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Percebam, Paulo olha o copo sempre meio cheio. A visão de Paulo não é pessimista, é positiva. Eles pregam por amor, pois sabem que eu fui designado para defender as boas novas. Paulo tem a plena convicção do seu chamado da parte de Deus. No versículo 17, é que eles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Né? Mas nada disso importa. Olha que coisa interessante. Olha só o que o versículo 18 fala. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra. E continuarei a me alegrar. Paulo não se importava de ter pessoas que anunciassem a mensagem do evangelho com as motivações erradas. O que importa para Paulo é que a mensagem de Jesus está sendo anunciada. Com que intenções? Não importa. Aí a gente pode pensar assim, mas como não? Porque Paulo crê que a mensagem é maior do que o mensageiro. A ação do Espírito Santo é maior que as intenções do mensageiro, porque o mensageiro passa, mas a mensagem fica. O poder do Evangelho é tão maior do que o mensageiro que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia para ele, mas cumpre o seu propósito. E nós não somos Deus. Nós não sabemos todas as coisas, mas Deus está no controle, nunca fugiu, as coisas nunca fugiram ao controle de Deus. Há um poder tremendo na mensagem de Jesus, derivada do próprio Jesus. E Paulo percebeu isso na sua caminhada com Jesus. Portanto, ele deixou de se preocupar com o mensageiro, de combater o homem, de julgar, mas ele se fixou naquilo que é importante, a mensagem e o receptor
da mensagem, ou seja, a alegria de Paulo era ver a mensagem de Jesus sendo espalhada, pois ele sabia que a mensagem, a palavra de Jesus, a boa nova de Jesus é o poder de Deus para todo aquele que crê. Versículo 19, ele fala: pois sei que com as suas orações, o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Olha que coisa interessante, parece que Paulo percebe que a massificação da boa notícia sobre Jesus fará com que todas as pessoas conheçam Jesus e que a justificação para a prisão de Paulo se torne banal, não justificável mais. Isso aliado às orações dos crentes de Filipos, e principalmente a oração, a intercessão e a ação do Espírito Santo, faria com que Paulo fosse solto. É provável que Jesus, na sua caminhada com Paulo, tenha falado particularmente ao seu coração sobre isso. E vejam a transparência de Paulo, porque quando a gente caminha com Jesus, a gente não teme a sermos transparentes, porque a nossa dependência não está de nós mesmos, mas em Jesus. Então ele vira e fala assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Então Paulo está sendo muito franco com os irmãos, dizendo: irmãos, isso não tem a ver comigo. A minha não tem a ver com o meu grande poder, a minha grande fé, o meu grande background. Não, isso tem a ver com Cristo. Eu quero ser encontrado nele. Eu não quero depender de mim, porque Paulo já sabia o que era ele depender de si. Só que agora ele sabe o que é depender de Jesus e da transformação, alegria, paz e todas as coisas maravilhosas que Jesus traz para a nossa vida, independente das circunstâncias. Então, pensar assim, meus irmãos, só é possível pela ação de Jesus na vida de uma pessoa. A influência e a transformação de Jesus na vida do nosso irmão Paulo é que o levaram a fazer essa afirmação, essa declaração de fé em Jesus. E isso, meus irmãos, é incrível, isso é maravilhoso. Paulo não tinha medo da morte, não tinha medo das pessoas, dos poderosos. Ele sabia em quem a sua vida estava depositada. O seu único medo parece ser ele mesmo, né? De vacilar, de se deixar se abater pelas circunstâncias. Por isso é que ele vai dizer logo depois: pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Né? Paulo atesta que se ele morrer, ele está no lucro. Se ele viver, ele está no lucro. Né? Isso é uma coisa incrível. Ele vai dizer, versículo 22, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Versículo 23, estou dividido entre os dois desejos. Quero participar e estar com Cristo, que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ele entende que a sua vida tem um propósito: edificar a igreja e anunciar a boa notícia de Jesus. Essa transformação, isso é uma outra transformação de Jesus na vida de Paulo. Perceba, o personagem principal dessa história não é Paulo, é Jesus. Porque é Jesus quem está fazendo tudo isso. E aquilo que Jesus transformou Paulo é um homem egoísta. E agora Paulo deixa de ser um homem egoísta para ser um homem altruísta. Né? Ele poderia querer ir para Jesus. Se ele morresse, ele estaria no lucro porque ele estaria com Jesus. Acabou tudo e seria a eternidade ao lado do seu mestre. Mas ele prefere ficar vivo e lutar pela sua vida por causa dos irmãos, por causa da igreja e do que Jesus ia fazer por meio dele na vida daqueles irmãos e na vida daqueles que ainda haveriam de crer em Jesus. Paulo foi transformado de um egoísta para um altruísta, aquele que pensa mais nos outros do que em si mesmo. Por isso que ele fala, versículo 25, ciente disso eu estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. Olha a alegria. Eu tenho pensado no seguinte,
Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, se você tem Jesus, você tem todas as bênçãos disponibilizadas por Jesus ao seu dispor. Basta nós usufruirmos dela. E isso é uma outra transformação de Jesus na vida de Paulo. É não ter fé na fé, mas é fé em Jesus. E essa convicção, meus irmãos, ela só vem por meio de um relacionamento com Jesus, em que Jesus revela a Ele próprio, revela a sua vontade a Paulo e a mim e a você também. Por isso é que Paulo tinha a convicção de que ele iria sair vivo dessa situação. E mais uma vez, Paulo mostra que a ação de Jesus não tem a ver com ele, Paulo, mas com a igreja, porque percebo, Jesus, eu costumo brincar dizendo que Jesus não está ponto sem nó. E Jesus não está pensando só em Paulo, Jesus está pensando em todas as pessoas com as quais Paulo vai ter contato. Paulo. Jesus está pensando no seu reino, na expansão do seu evangelho. A fé em Jesus é o segredo da alegria de Paulo e de qualquer pessoa que deposite a sua fé na vida e nas mãos de Jesus. Por isso, então, ele fala no versículo 26, e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Essa é mais uma transformação de Jesus na vida de Paulo. E quando eu digo de Paulo, Jesus quer que entendamos que pode ser na vida de qualquer cristão, principalmente na sua e na minha vida. Isso me faz lembrar de uma vez, eu era criança e eu cresci num ambiente em que não era comum haver evangélicos. Então, eu dizer que eu era evangélico, as pessoas olhavam para mim e eu me sentia um ET. A maioria das pessoas na minha sociedade, onde eu cresci, eram religiosas mais por tradição do que por convicção. E eu me lembro de quando o Jorginho, jogador de futebol, jogou na seleção, ele ganhou o prêmio Fair Play da FIFA, jogando pelo Bayern de Munique, se não me falha a memória. Eu sabia que o Jorginho era crente, como eu. E isso me encheu de orgulho. Eu me senti representado por ele. Parecia que a vitória dele era minha também. E eu saí naquela situação muito feliz. Eu saí contando para os meus colegas na escola: olha, você viu o Jorginho que ganhou o prêmio? Ele é crente igual a mim. É disso que Paulo está dizendo, de nós nos orgulharmos das vitórias de Cristo na vida uns dos outros. E isso fortalece a nossa fé em Jesus. É sentido de comunhão, de comunidade, de coletividade, de corpo de Cristo. Porque o evangelho não é uma coisa para ser vivida sozinho. E aí Paulo vai falar uma coisa para os irmãos de Filipos que é muito presente nessa carta. É o que é importante, versículo 27 do capítulo 1. O mais importante, as outras coisas podem ser secundárias, mas o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade. Isso não é só a igreja, é no lugar onde você está, de maneira digna das boas novas de Cristo. Ou seja, aquilo que você prega, que você viva. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. O que é realmente importante? É a maneira como eu e você vivemos diante de Deus. O resto é resto. E aí Paulo está dizendo o seguinte: não perca tempo com outras coisas. Preocupe-se em viver a sua relação com Deus da maneira como Ele quer. Preocupe-se com o fato de Jesus o estar ou a estar transformando ou não. Porque se Jesus não está transformando a sua vida, tem algum problema. E isso não é problema da parte de Jesus, é com a gente. Provavelmente nós não vamos estar andando da maneira que Jesus estipulou para nós. Agora, outra coisa interessante nesse versículo, e que Paulo chama atenção para algo que é importante,
é a união entre os crentes, entre os cristãos. Quando nós nos importamos com as outras coisas, que não a nossa vida com Jesus, nós nos dividimos. E nós temos muitos exemplos vivos no dia de hoje. Mas a partir do momento em que nós nos importamos em viver as nossas vidas com Jesus, nós nos unimos. Porque nós temos algo em comum muito mais forte do que as coisas que nos separam. Além disso, nós vamos perceber que as coisas que nos separam são muito pequenas frente ao poder e à alegria que temos em Jesus. E uns com os outros, por causa de Jesus. Além da alegria de podermos fortalecer a fé dos outros e levar outros à mesma fé que nós, ou seja, a Jesus. Isso é o mais importante. O resto é resto. E Paulo vai dizer, é preciso lutar por isso. E essa luta não é uma luta física, é uma luta espiritual, é uma luta que a gente trava dentro de nós. Não é uma luta contra pessoas. Paulo fala isso na sua carta aos Efésios. É uma luta espiritual. É uma luta em que a gente dá lugar a Jesus na nossa vida, tirando o eu do nosso trono. E essa luta só pode ser lutada com as armas de Cristo. Essa luta só pode ser vencida pela fé em Cristo Jesus. Versículo 28, Paulo fala para aqueles irmãos e Jesus fala para nós hoje. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Não se deixe intimidar pela oposição. Aí Paulo fala uma coisa que talvez possa passar desapercebida, mas ele fala basicamente o seguinte: a justiça de Deus vai cair sobre quem nos persegue. Não é a sua justiça, não é você que vai fazê-lo. Eu tinha um amigo que dizia assim, eu espero que Deus faça justiça, mas se ele me fizer instrumento dela, eu vou ficar muito feliz. Não, não é isso. Entrega nas mãos de Deus. Se a justiça de Deus não for feita ainda nesta vida, meu querido, ninguém escapa da justiça eterna. Ninguém. E essa é mais uma transformação na vida de Paulo. Você sabe por quê? Lembra como é que era Paulo antes de Jesus? Ele se preocupava muito com o que ele achava importante e ele ligava demais para aqueles que se opunham a ele. Ele ligava tanto que ele os perseguia e ele os matava. Vejam a transformação que Jesus fez na vida deste homem e quer fazer na minha e na sua vida. Paulo não está falando de teoria, Paulo está falando da sua vivência prática com Jesus. Então, meu querido, não persiga aqueles que te perseguem, não os amaldiçoe, pelo contrário, abençoe. Como é que isso é possível? Pela sua caminhada, pela minha caminhada com Jesus. É com Jesus, é por Jesus, é em Jesus que isso é possível. Paulo ensina isso aos romanos, quando escreve a sua carta àquela igreja, no capítulo 12. Depois você vai lá e dá uma lida. Só Jesus pode transformar a gente para pensar e agir assim. E aí, versículo 29, Paulo fala algo muito importante. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Mais uma transformação de Jesus na vida de Paulo. Lembra como é que era antes de Jesus entrar na vida de Paulo? Paulo fazia as pessoas sofrerem. Paulo pensava que o sofrimento delas era um castigo de Deus pelo seu desvio. Mas depois do encontro de Jesus com ele e do propósito do seu chamado, em Atos 9,16, a gente vê que Jesus fala para Ananias a respeito do chamado de Paulo, que eu chamei ele para sofrer pelo meu nome. Às vezes tem muita gente aí querendo ser chamado por Deus para as vitórias.
Esta é uma vitória. Sofrer por Jesus é uma vitória. Só que você só vai entender dessa maneira quando você caminhar com Jesus, porque Jesus vai começar a transformar a sua maneira de encarar a vida. Jesus mostrou que o sofrimento nas suas mãos pode ser usado como uma poderosa ferramenta de crescimento e amadurecimento. Por isso, queridos, que Paulo podia dizer as coisas que disse, por causa da vivência, por causa da autoridade de Jesus na transformação da sua vida. E aí ele vai terminar esse capítulo dizendo: estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que eu enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Essa não é só a luta de Paulo, não foi a luta dos irmãos filipenses, essa é a nossa luta, é a luta de todo cristão. O cristão maduro entende bem isso. O imaturo, não muito bem. Por isso a importância de nós nos ajudarmos mutuamente, para nós podermos passar bem pelos dias difíceis. Lembrando aquilo que o salmista vivenciou com Deus a respeito do vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus não disse que nós não iríamos passar pelo vale da morte. O que ele prometeu para nós foi a sua presença. E a presença de Jesus, ela basta. Qual é a motivação para Paulo passar e viver todas essas coisas? Jesus. O seu exemplo de vida, a sua morte, a sua ressurreição. É isso que Paulo vai colocar no início do capítulo 2. Eu não vou entrar por aí, eu estou terminando. Mas Jesus é a motivação de Paulo. Jesus precisa ser a minha, a sua motivação para você viver os dias bons e os dias maus. Se Jesus viveu todas as coisas, pela fé nele, eu e você também podemos viver. Seja na alegria, seja na dor. E mesmo que seja na dor, com alegria. Porque eu sei em quem a minha fé está firmada. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que Jesus venceu a morte. Porque eu sei que Jesus é maior do que todas as coisas. E quando eu creio no seu nome, a minha salvação está garantida por causa dele. Porque ele é poderoso. Jesus me fortalece, Jesus te ampara, Jesus te motiva, Jesus te ergue, Jesus te salva. Essa é a alegria que Jesus deixa para nós. Que Deus nos abençoe